É com alegria no coração que nós estamos aqui mais uma vez, programa Respostas, eu, Padre Adriano, aqui pela TV Imaculada. Que maravilha, que bom que Deus nos permite mais uma vez nós estarmos aqui juntos para fazer esta manhã, este momento de reflexão. Muito importante que nós que estamos participando do programa Respostas, se você está começando a participar agora, saiba que nós temos 3 blocos. Nesse primeiro bloco, nós pegamos um tema e fazemos uma reflexão a partir da leitura de um texto importante para a igreja. Depois, no segundo e no terceiro bloco, você já pode enviar a sua pergunta e nós vamos trabalhar aqui. O Padre vai suar para ajudar a iluminar o seu caminho, trazer um pouco de luz naquelas dúvidas que você tem no coração de vocês. Inclusive, nós temos boas perguntas. Eu digo sempre que as perguntas que vocês fazem são oportunas. Por quê? Porque no fundo, tem muita gente que está querendo saber isso, né? Tem muita gente com essas mesmas dúvidas. Então, a gente fica muito contente pela participação de todos. E nós vamos começar o primeiro bloco colocando vocês a par. Se alguém está começando o programa, saibam que a gente faz uma reflexão a partir de um texto. Esse texto, que a gente vai disponibilizar também a leitura de vocês, nós estamos fazendo a leitura gradativa, a leitura sequencial de um documento que foi elaborado, que foi escrito, aprovado pelo Papa no Concílio Vaticano II. Esse documento se chama Gaudium et Spes, o termo é em latim, traduzindo as alegrias e esperanças. O que significa? Se fala sobretudo da igreja no seu diálogo com a humanidade, o diálogo com o mundo. O que significa isso? O que a igreja nos fala nesse documento, que é muito importante, porque nós podemos usar o termo que a igreja abre as portas para esse diálogo, para essa troca com a humanidade. E agora nós começamos no número 19, no programa passado. O que foi falado? Nós vamos continuar no mesmo tema. Estamos vendo as formas e raízes do ateísmo. O que se percebeu lá no Concílio Vaticano II? Que cresce, sobretudo é óbvio, eles estão falando mais do contexto europeu, porque eu não penso que o ateísmo em si seja um problema para nós, mas se coloca que o número de pessoas que se declaram ateus e movimentos que fazem inclusive militância pelo ateísmo crescia assustadoramente nesse contexto. Então, o que se pergunta, a igreja pergunta, o que está acontecendo? Precisamos ver as causas, precisamos ver também as formas de ateísmo. Por quê? Porque elas são variadas, porque se trata de um fenômeno complexo. Então, agora nós vamos continuar a leitura, que vamos colocar aí agora para vocês, e depois a gente já vai voltar para a reflexão. Então, vamos disponibilizar agora a leitura. Boa leitura e a gente já volta para a reflexão. A dignidade da pessoa humana, formas e raízes do ateísmo. Sem dúvida que não estão imunes de culpa todos aqueles que procuram voluntariamente expulsar Deus do seu coração e evitar os problemas religiosos, não seguindo o ditame da própria consciência, mas os próprios crentes muitas vezes têm responsabilidade neste ponto. Com efeito, o ateísmo considerado no seu conjunto não é um fenômeno originário, antes resulta de várias causas, entre as quais se conta também a reação crítica contra as religiões e, em alguns países, principalmente contra a religião cristã. Pelo que os crentes podem ter tido parte, não pequena na gênese do ateísmo, na medida em que, pela negligência na educação da sua fé, ou por exposições falaciosas da doutrina, ou ainda pelas deficiências da sua vida religiosa, moral e social, se pode dizer que antes esconderam do que revelaram o autêntico rosto de Deus e da religião. Gaudium et Spes. Quando eu tinha comentado no programa passado sobre as formas de ateísmo, me parece que o número 19, não sei se vocês se recordam, ele mostrou que o fenômeno é um pouco mais complexo do que nós poderíamos dizer. E ali já entramos em algumas causas, mas hoje o número 20, aliás o número 19, no caso 18 no programa passado, nesse sentido, aliás, essa é uma continuidade do número 19, gente. Aqui nós estamos num ponto onde a igreja olha para
o próprio testemunho. E coloca, gente, de maneira muito bonita, eu acho que a igreja faz uma autocrítica para dizer que muitas vezes uma das causas do ateísmo é exatamente o quê? A própria vida dos cristãos. A falta de testemunho. E aqui ele começa dizendo que tá certo. Por um lado, existe a própria consciência da pessoa, né, que busca voluntariamente expulsar Deus da sua vida, do seu coração. No fundo, negar as questões religiosas, evitar os problemas religiosos. Mas o ser humano tem esse anseio, ele tem essa ponte para o infinito. Só que muitas pessoas optam na sua consciência por negar esse aspecto, né? Então, podemos dizer também que muitas vezes o documento diz assim, que os crentes, os fiéis, têm culpa também nisso. Às vezes pode ser uma culpa do nível da própria consciência, que não quer Deus, que não quer assumir isso. Veja, na linha do seu fenômeno originário, o documento admite que existem várias causas desse ateísmo. Várias causas, né? Também tem uma reação muito crítica à religião, às religiões de modo geral, em muitos países, mais especificamente ao cristianismo. Então existe assim, sobretudo na Europa, com aquele relativismo religioso, uma atitude bastante ríspida, né? Vamos dizer assim, com a religião. Depois, termina dizendo, eu acho que é muito honesto dizer isso, né? Também que os crentes, né, os fiéis, nós que cremos, os cristãos, tá? Eles podem ter uma parte não pequena na gênese do ateísmo. Que coragem, um documento da igreja dizer, porque o ateísmo é culpa dos outros, é culpa da maldade? Não, por vezes, o documento do concílio diz que na gênese do ateísmo, muitas vezes tem uma culpa não pequena dos cristãos. E aí coloca, na medida em que, olha só, quais são os problemas que podem levar as pessoas olhando para nós, dizer assim, mas que sentido faz crer? Olha pra gente e fala, e esse povo... É o que eu falo, né? Às vezes as pessoas dizem assim, mas como é que eu vou crer? Porque eu olho para os cristãos, pessoas que têm religião, vivem se degladiando. É uma questão séria. Quer dizer, o que nós temos de diferente? Se nós acreditamos em Deus, isso não quer dizer nada? Então aí, olha uma das coisas que vai dizer por que por vezes os próprios cristãos têm culpa na gênese do ateísmo. Veja, negligência na educação de sua fé. Segundo ponto, exposições falaciosas da doutrina. Hoje está muito na moda, né? As pessoas viraram pregadores de linhas, pregadores de tendências. E de fato, você ouvir o discurso de alguns pregadores, meu Deus, ora vai para um liberalismo, para um laxismo terrível, ora, pelo amor de Deus, vira um discurso que não sei nem se os anjos conseguem se encaixar naquela pureza, vira uma prisão, vira uma cadeia, né? Não vê vida na própria religião. Exposições falaciosas da doutrina, depois, deficiências da sua vida religiosa, moral e social. Aqui, gente, não precisa nem ficar fazendo muito rodeio. A questão do testemunho nosso, né? Se pode dizer o quê? Que por muitas vezes os cristãos, no lugar de revelar o autêntico rosto de Deus e da religião, acabam escondendo. Que paulada! Vocês entenderam essa última parte do documento? Está dizendo que os cristãos, os que têm fé, por muitas vezes mais esconderam do que revelaram o autêntico rosto de Deus e da religião. Porque a questão não é só crer em Deus, a questão é qual Deus? Qual teologia seguimos? Qual religião nós seguimos? Por quê? Porque a gente percebe, inclusive, que certas atitudes tentam justificar posições humanas, posições ideológicas, posições partidárias, usando Deus. Então, por vezes, as pessoas olham para os cristãos e no lugar de verem o rosto de Deus, do Deus verdadeiro, o autêntico, vou usar o termo do documento, o autêntico rosto de Deus e da religião, pelo contrário, esse rosto de Deus é ainda mais velado, porque as pessoas olham para nós. Vocês lembram? Eu não sei se vocês se recordam uma frase que ficou muito famosa no início do cristianismo, que as pessoas olhando os cristãos lá de fora, quem está de fora, né? Vede como eles se amam. Vocês já ouviram essa frase? As pessoas olhavam e ficavam encantadas com o testemunho de vida cristã.
Aí eu pergunto, se as pessoas olharem para nós hoje, para as nossas paróquias, para as nossas comunidades, para as nossas congregações religiosas, para o nosso clero, as pessoas vão dizer assim, vede como eles se amam? Sei não, deixo a resposta para vocês, tá? Deixo a resposta para vocês. Se fala que uma multidão de pessoas se convertia ao cristianismo vendo, sabe, aquele ágape, aquela alegria de estar junto, né? Todo mundo se ajudando. Então, nós precisamos saber que o nosso testemunho, por vezes, obscurece o rosto autêntico de Deus e da religião. Porque as pessoas olham para nós uma prática de uma religião e transparece um rosto de um Deus que não tem nada a ver com Deus revelado em Jesus Cristo. Então, gente, fica aí o nosso grande desafio de, como cristãos, não escondermos, mas revelarmos o autêntico rosto de Deus pelo nosso testemunho, pela nossa vida. Chegamos ao final desse primeiro bloco com essa reflexão sobre as origens, as causas e as formas do ateísmo, e agora nós vamos para o intervalo, mas nós já vamos voltar porque tem as perguntas que já estão ali preparadas para o nosso bate-papo e a nossa reflexão na sequência. Já voltamos. Muito bem, depois dessa paulada do primeiro bloco, mas que paulada é essa? Tá se falando ali, a gente normalmente quer colocar a culpa nos outros de tudo, né? Nós nunca somos culpados de nada, mas por vezes os seguidores de Cristo, pelo documento da Gaudium et Spes, fala que a gente acaba sendo causa do ateísmo, obscurecendo o rosto autêntico de Deus, porque as pessoas olham para nós e dizem assim, nossa, bonito, né? Olha como vivem os cristãos. Então, de fato, a gente precisa se preocupar com a questão do testemunho, né? Isso é uma questão que precisamos estar atentos. Apresentar a bondade de Deus, transparecer essa bondade, significa viver de tal forma que nós possamos propor para o mundo um cristianismo atraente, um cristianismo vivo, um cristianismo fraterno, como a gente costuma dizer. Certo? Muito obrigado para vocês que tiveram no primeiro bloco. E agora nós vamos para as nossas questões também. Que bom que você está aí na sintonia. Eu vou começar com a pergunta da Suzana, lá do Jardim Colúmbia. Fábio, eu acredito que eu sei onde é o Jardim Colúmbia. Minha mente já viajou e eu já me citei geograficamente. Então, o GPS Fábio está dispensado dessa vez. Beleza, Fábio já fez ok aqui. A pergunta da Suzana. Sou obrigada a acreditar nas aparições de Nossa Senhora? Suzana, obrigada é um palavrão, né? Deixa eu dizer. Existem diversos níveis quando a gente crê e existem uma hierarquia de verdades. O que significa? Existem verdades centrais, existem verdades um pouco mais periféricas. É óbvio que a gente é sempre convidado a crer, a, sobretudo, colher os sinais de Deus, a presença de Deus no mundo, e para isso a gente precisa estar muito atento. Entre esses sinais de Deus, a gente pode falar que está a aparição de Nossa Senhora. São sinais, isso pode acontecer. Vocês sabem que num primeiro momento, Suzana, quem é o primeiro a não acreditar é a própria igreja. Por quê? Porque ela manda os estudiosos para ver se os videntes não estão com problema, né? Vendo coisa demais, se não tem um tipo de alucinação, se tem algum problema. Então, os primeiros que desconfiam de uma narração, de uma aparição, é a própria igreja. Depois se faz todo um estudo e aí temos algumas aparições que a igreja reconhece que algo de sobrenatural aconteceu ali. Eu vou citar uns exemplos. Lourdes, Fátima, Guadalupe. Mas atenção, o que está acontecendo hoje, Suzana? Tem gente que está espalhando pelas redes sociais que Nossa Senhora está indicando, está aparecendo e está indicando até o partido, viu? Você não pode ser desse, não pode ser daquele. É? Terrível isso.
Por quê? Porque tem muita gente propagando mensagens e mensagens, né? E Maria, nessas aparições, parece que fala todo dia. Então vocês sabem que, primeiro, a igreja leva muito a sério isso. Vejam o processo de Medjugorje. Vai, volta, vai indo. Então a gente percebe toda uma preocupação da igreja não vender gato por lebre. Então a igreja tem essa preocupação. Mas o que diz o documento propriamente dito? Porque a causa começa na diocese, depois vai para a Santa Sé, tem que ter todo um processo. Que simplesmente se alega que ali aconteceu algo de sobrenatural. O texto da igreja oficial nem diz que Nossa Senhora apareceu ali. Não está ali com todas essas letras, mas que algo sobrenatural aconteceu. Quer dizer, a igreja aponta que ali não existe uma farsa. Mas o que nós diríamos? Entre as verdades da nossa fé, você acreditar ou não nas aparições de Nossa Senhora, nós não estamos diante de um âmbito de verdade central. Qual que é a verdade central? Que Nossa Senhora existe, que Maria é a mãe do Senhor, que tudo aquilo que foi revelado, que coloca Maria até a cruz, Maria no cenáculo. Então toda a mensagem dos apóstolos e a revelação oficialmente falando, terminou com a morte do último apóstolo, né? Nós não podemos falar de oficialmente novas revelações posteriores. De modo que, o que Maria vai dizer nessas aparições? Primeira coisa, a igreja vai olhar, tem alguma contradição com a palavra de Deus, com a tradição? Porque se tiver, não é Nossa Senhora. Não pode ser. Tá? Então nós já temos a plenitude da revelação. Quem que é a plenitude da revelação? Cristo. A plenitude da revelação não é Nossa Senhora. A plenitude da revelação se alcançou em Cristo. Sabemos que tem uma revelação progressiva. Começou com Abraão, lá no começo. Culmina em Cristo. E a igreja diz assim, com a morte do último apóstolo, essa revelação oficial de Deus, ela encerrou. O que nós temos? Nós temos um outro nível de revelações pessoais. Tem pessoas que gostam, por exemplo, de revelações místicas de alguns santos. Mas isso fica a critério da devoção pessoal. Então, você não é obrigado, mas assim, se você disser, olha, eu posso confiar nessa aparição, eu mudaria a pergunta, Suzana. Eu posso confiar em todas as aparições que dizem? Não. O que você pode confiar? Na igreja. O que eu posso te dizer aqui agora? Confia na igreja. A Maria, que aparece, nunca vai dizer algo distinto daquilo que Deus já revelou em Jesus Cristo, seu Filho. Nada. Agora tem uma enxurrada, talvez o termo seja um pouco pejorativo, deixa eu achar aqui. É muita aparição, tem várias aparições pelo mundo, a grande maioria delas sem o reconhecimento oficial da igreja. E tem gente que usa isso, né, para dizer que a gente tem pouca fé, né? Mas não se trata disso. O conteúdo central da fé é aderir às verdades contidas no creio, que são as verdades fundamentais. O que eu preciso para ser salvo? Crer no que está no creio. Crer o que está na revelação bíblica ou o que está na tradição da fé. Esse é o núcleo que sustenta a nossa fé. Porque eu vou ser bem sincero para você, Suzana. Vai diminuir minha fé se Nossa Senhora apareceu, se ela não apareceu? Por quê? Nós sabemos o papel de Maria na nossa vida. Então, ela o que ela vai dizer? Ela só vai dizer o que o Filho disse, mas reforçando. Tanto que algumas aparições Maria diz, faz praticamente o mesmo papel dela em Caná. Fazei tudo o que ele vos disser. Então, nessas aparições, nós vemos Maria nos chamando o quê? Para obediência ao Cristo, para uma penitência, uma mudança de vida. Esses apelos são apelos estranhos à revelação bíblica? Não, muito pelo contrário. Mas esse mundo de aparições que tem por aí, uma Nossa Senhora que chora dia e noite, meu Deus do céu, o que é isso? Maria está aos pés da cruz, o Evangelho diz. Não podemos nos distanciar também da Maria dos Evangelhos, gente. Tá bem que às vezes as pessoas dizem assim, mas eu prefiro a Nossa Senhora. É sempre a mesma pessoa. É sempre aquela pessoa cheia de graça, aquela pessoa que aparece nos Evangelhos, que respondeu a Deus, o Filho de Deus foi gerado no seu ventre, é a mãe de Deus, né, do Filho de Deus. Então, Maria apresenta ao mundo o seu Filho. Em substância, na síntese dessas aparições, nós temos Maria nos levando a Cristo. Esse é o objetivo. Agora,
nós não estamos aqui diante de um dado central da nossa fé. Então, seria bom, aconselhável, Suzana, que quando a igreja disser para nós assim, para os seus filhos, aqui tem o reconhecimento de algo sobrenatural que aconteceu. O que eu estou dizendo? Confia na igreja. Mas tem muita gente utilizando passagens, utilizando trechos, dizendo que são mensagens de Nossa Senhora, mas não tem reconhecimento eclesiástico. E tem uma coisa, às vezes tem tantos textos, porque Maria fala todo dia em algumas aparições, que não dá tempo, inclusive, da igreja corrigir esses textos. Por que a igreja tem que corrigir? Porque é exatamente o que eu estou falando. Nossa Senhora não vai dizer nada que não esteja em conformidade com aquilo que está acontecendo. Agora, o que eu percebo, Suzana? Instrumentalização de Maria. Acontece muito. Por questão política, para perseguir ideias, para perseguir... Então, Maria é usada, para dizer que um jeito certo de ser cristão é A, não é B. Então, fique esperta. No meio dos cristãos tem muita gente esperta, que usa, Como a gente pode fazer também aquela seleção, sabe aquela colheita seletiva de textos da Sagrada Escritura, para dizer o que a gente quer dizer, no fundo? Tem gente que faz isso também com as aparições de Nossa Senhora. Nossa Senhora está dizendo aqui, entendeu, gente? Pelo amor de Deus, usando Nossa Senhora. Então, estou dizendo, você não é obrigado a crer nas aparições. Mas uma coisa que eu digo, confia na igreja, porque quando a igreja disser, olha, essa aparição, a igreja primeiro não vê danos à fé, não vê ali perigos para a fé, Depois a igreja vai dizer, olha, vai ter um incentivo, aí vai passar para a segunda parte, que é a devoção, o campo da devoção. E devoção já é uma coisa pessoal, ninguém é obrigado, É como eu digo para os seminaristas, vocês podem ter as devoções de vocês, mas quando vocês se tornarem padres, vocês não obriguem as pessoas às devoções de vocês. Por quê? Porque cada um de nós tem um estilo de espiritualidade. Até porque, vejam, nossas devoções dependem também do nosso estado de vida. Uma coisa é uma espiritualidade de um homem casado, de uma mulher casada, com filhos, no matrimônio. Outra coisa é a espiritualidade de uma irmã religiosa, de uma vida consagrada. Vocês estão entendendo? Então não dá para aplicar uma uniformização de espiritualidade. Tem gente que gosta mais de determinadas devoções, outro. Agora, o que não pode? Tem gente que diz assim, se não for devoto desse jeito, Por exemplo, eu vejo as pessoas com determinados santos, sem problema nenhum, mas existem uma infinidade de outros santos. Então, o que é? Não tem aqui questão de dizer que é errado. Essas fontes de devoções são importantes, ajudam a alimentar a nossa fé, mas não pode ser o centro da nossa fé. O centro da nossa fé é Jesus Cristo, é cristocêntrico, não é santocêntrico. Então a gente tem que tomar cuidado, porque até na dinâmica da nossa devoção aos santos, a gente percebe que todo santo nos aponta para Cristo, Ele é o centro da nossa fé. Por exemplo, uma outra coisa, Eucaristia. Padre, Eucaristia é devoção? Não. Posso ter devoção à Eucaristia, no sentido de que a Eucaristia, eu entendo que é uma coisa importante na nossa vida, mas a Eucaristia é um sacramento. Sacramento é constitutivo da estrutura da nossa fé, não é devoção. Por exemplo, a adoração ao Santíssimo é devoção, a Eucaristia não. Vocês percebem a diferença? Então, a Eucaristia é um sacramento que nos coloca em comunhão com Cristo, com a igreja, todas aquelas dimensões que a gente vive, que nós vivemos. Faz parte da estrutura da fé. Devoção é uma coisa que Por exemplo, como é que eu vou pegar um exemplo, eu padre, minha espiritualidade? Normalmente na minha devoção eu vou olhar algum padre que foi um exemplo, que foi um testemunho, E eu percebo que ultimamente, por exemplo, na América Latina, no Brasil, nós temos santos também, que tem uma característica bonita, que é a questão que se trata também das dimensões sociais da vida. E aí as pessoas preferem sempre os mesmos santos, mesmas características. Então eu acho que a gente tem que ampliar, ampliar o nosso leque de devoção. De qualquer forma, a devoção é um auxílio. Era isso que eu queria dizer para vocês. A devoção é um auxílio importante, mas não estamos diante de um núcleo central da nossa fé. Suzana, respondi? Eu espero que sim, tá? Que eu possa ter ajudado, Vamos
Obrigado, Suzana. Vamos para a pergunta da Maria, lá da Vila Carlota. Ela está perguntando qual a opinião da igreja com relação à desigualdade social e à extrema pobreza. O que vocês acham? A igreja não tem nada a ver com isso. Nós estamos preparando para ir para o céu. Vamos salvar a alma, né? Não, isso aí é um dualismo. Isso aí é perigoso. Isso é perigoso. O nosso anseio pelo céu não nos leva a virar as costas para os problemas da terra. A desigualdade social vai contra o projeto de Deus, até porque desigualdade social normalmente termina com o mantenimento de uma situação de indignidade do ser humano. Então fere Deus. A desigualdade social fere o plano de Deus. E o que eu acho mais absurdo é gente que diz assim, mas isso faz parte, tem uma certa corrente por aí, que diz, não, sempre existiu rico e pobre, sempre existiu gente lascada e gente mais afortunada. Como vocês vão encontrar aquelas religiões que vai dizer você é rico porque Deus te abençoou e o pobre é abandonado à própria sorte. Nada mais antibíblico. Eu acho engraçado como algumas pessoas se dizem evangélicos, mas tão longe do evangelho. A tal da doutrina, teologia da prosperidade. Nada mais enganador. Nada mais enganador. Então a gente tem que tomar cuidado que desigualdade social é coisa humana, não tem nada a ver com o projeto de Deus. Deus não fez um sol para o rico e um sol para o pobre. As coisas, os bens universais de toda a criação estão a serviço da humanidade. A destinação universal dos bens, para dizer. Então tem toda a doutrina social da igreja, Maria, que vai dizer que a questão social tem tudo a ver com nossa fé. Tá? Tudo a ver com a nossa fé. Então, é por isso que, Maria, esse é um problema. Sabe por que aparece muito isso? A nossa dúvida sobre essa questão das desigualdades, das injustiças, porque muitos de nós não tivemos uma catequese sobre o ensinamento social da igreja. E nós tínhamos os padres da igreja, os bispos lá no início do cristianismo, que eram muito mais duros com relação a isso. Por exemplo, tem um deles que diz assim, aquilo que está sobrando lá na sua casa não te pertence. Sabe aquilo que está sobrando no seu armário? Não te pertence. Então vocês estão vendo? Gente que nós admiramos, que estão lá no início do início, né, do cristianismo. Então as questões da extrema pobreza ferem a dignidade humana, ferem exatamente quando a dignidade humana é ferida. Nós temos um atentado também contra o Criador, contra Deus. Então, os cristãos se preocupam sim com a questão das injustiças, da desigualdade social. Também a desigualdade social é fruto do desequilíbrio instaurado pelo pecado. Então, tem sim uma causa ali que acaba aparecendo também na sua vertente social. E isso precisa ser vencido, porque Deus quer a vida para todos. Eu vim para que todos tenham vida e vida em abundância. Ok? Não precisa desprezar oração e trabalho. São duas coisas inseparáveis. Chegamos ao final desse segundo bloco, tá? Nós vamos para o intervalo. Não saia daí, porque também na continuidade nós temos perguntas muito provocadoras e que vão nos ajudar também a iluminar algumas questões da nossa vida. Ok? Vamos para o intervalo e já voltamos. Penso que a reflexão que nós fizemos no primeiro bloco de hoje sobre o documento Gaudium et Spes, que falou sobre as formas e causas do ateísmo, falávamos que muitas vezes, olhando para a vida dos cristãos, terminam por obscurecer, né? No lugar de revelar o rosto autêntico de Deus e da religião, acabam por esconder, né, este mesmo rosto. Eu acredito que a pergunta do Francisco, que vem agora, o Francisco lá do Monte Líbano, saudação carinhosa a todos vocês do bairro Monte Líbano. Por sinal, com muita alegria celebramos 122 anos da nossa capital morena, Campo Grande. Que maravilha! Eu amo muito essa cidade e a gente comemora esses momentos também, porque uma cidade é um lugar onde nós vivemos, é um lugar também de Deus. Então,
por isso que nos alegramos, né? Ficamos felizes em celebrar este aniversário desse lugar que nós amamos tanto. A pergunta do Francisco é exatamente quando a religião, no lugar de libertar, se torna alienação, alienante. Gente, não precisa ir longe. Os talibãs são pessoas profundamente religiosas. Eles matam invocando Deus, Allah. Então, esses grupos fundamentalistas mostram exatamente um problema, um desvio da finalidade da religião. Tá? Todo grupo fundamentalista é um desvio da finalidade da religião. Mas vamos à pergunta do Francisco e depois eu volto nesse ponto. Padre, quando é que a religião nos escraviza? A religião não deveria fazer as pessoas livres? Às vezes vejo umas pessoas, aspas, cheias de Deus, mas que pregam o ódio, o preconceito e até a morte do outro. Isso está certo? Óbvio, Francisco, que você não espera uma outra resposta minha com relação a dizer que isso está certo. Não, isso é um absurdo, mas é isso que a gente está vendo. Mas isso é um absurdo. As pessoas comemorarem a morte de uma pessoa, ainda que seja uma pessoa digna de uma punição ou de uma, vamos assim dizer, de uma pessoa que chegou a um tal ponto de maldade, né, que ela não pode, por exemplo, continuar no convívio social. A pessoa tem que ser retirada. Mas a vida é um dom e para nós cristãos, a vida é tirada somente por Deus, tá? Mas e daí? O que a gente faz então? Em que casos a gente pode permitir que essa vida seja tirada? O caso da legítima defesa, por exemplo, eu tenho a questão da proporcionalidade. Se eu vou, ou eu morro ou eu mato, eu não fico sem opção. Então aí nós se enquadra na questão da legítima defesa. Porém, o que a gente acompanha, Francisco, é pessoas que têm uma ideologia política, tá? E aí precisam, né, a partir de uma interpretação fundamentalista da Sagrada Escritura ou da tradição. Por quê? Porque o tradicionalismo e o progressismo são, na sua vertente extremista, deturpações, interpretações que enfatizam tanto um aspecto que perdem a visão do todo. E aí você cai num profundo desequilíbrio. Todo fundamentalismo desequilibra a religião. E tem pessoas que buscam segurança nesses fundamentalismos. O fundamentalismo católico e evangélico, ele existe hoje, o fundamentalismo cristão, tá? E com forte acesso, por exemplo, às redes sociais. Então a gente precisa hoje de toda uma teologia católica, evangélica, que seja capaz de ser uma instância crítica dos fundamentalismos. Porque são visões que no lugar de trazer vida, como você fala, de trazer o plano de Deus para a humanidade, muito pelo contrário, o nome de Deus é instrumentalizado. Muitas coisas que a gente fala em nome de Deus, mas não tem absolutamente nada com Deus. Tem a ver com uma leitura fundamentalista do texto. Então tem pessoas que gostam desses tipos de leituras fundamentalistas. Por quê? Porque ali se encontra um quadro muito rígido de vivência. É dois aqui, é preto no branco. Então, isso atrai as pessoas, porque as pessoas querem entender o mundo em que elas vivem. Então, o maniqueísmo, o bem todo de um lado, o mal todo do outro, e normalmente o mal é o outro, serve. Serve para fundamentar um esquema interpretativo da realidade. E aí eu fico em paz, porque eu estou do lado bom, eu sou bom, né? E o outro, a gente sabe. Então eu estou no caminho certo. E o que é pior, os fundamentalismos são utilizados hoje para contra-atacar o que nós chamamos de inimigo. E não é só uma questão de fazer oposição, falando no campo político. Não! A oposição tem que ser destruída. Tanto que eu falei ontem na comunidade lá, o amor para os cristãos é a regra máxima. Sem amor eu não sou cristão. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que quando eu tiver uma pessoa que eu chamo de inimiga, nem a essa pessoa eu posso negar o amor. E eu falei assim, como eu falo todas as vezes, tem irmão seu de comunidade
que é de esquerda e você de direita. Tem irmão que é de direita e você de esquerda. O que eu sempre falo, pode ser de esquerda, mas é seu irmão. Pode ser de direita, mas é seu irmão. Se você não colocar o direito e a esquerda acima da sua fé, você matou o cristianismo. Tá? E num sistema democrático, ele contempla a realidade pluripartidária. Então tem tendências de A, de B, de C, né? Mais a esquerda, centro-esquerda, centro-direita, direita. E aí, o que passa disso, nós caímos nos extremismos. E normalmente, o extremismo hoje ele vem travestido com uma capa religiosa, né? Não se pode instrumentalizar. Deus não é partido de ninguém. Não usem o nome de Deus. Por quê? Porque todos nós estamos lutando com a nossa vida para sermos bons. Todos nós. Mas tem pessoas que acham que certas interpretações de linhas de pensamento político expressam a possibilidade de trazer a vontade de Deus para acontecer entre nós. O outro acha de outra forma. O que a gente não pode é fazer o que está acontecendo agora, a demonização do outro. A demonização do outro. Então, Francisco, quando você vê que a religião não foi pensada por Deus para escravizar o ser humano, é aquilo que diz Marx, né, que a religião é o ópio do povo. Todos os três grandes autores do pensamento filosófico, econômico, do início da modernidade, têm uma relação muito dura com a religião. Tá? Agora, tem uma coisa. A religião não é pensada para ser uma causa de escravidão, porque a dimensão religiosa é do humano. Agora, como todas as dimensões que perpassam pela questão humana, porque a religião é uma realidade divina, mas também humana, pode ter certeza que os desvios estão sempre presentes. O perigo está sempre às portas. Esse perigo está sempre às portas. Então, nós temos que vigiar, nós temos que manter um equilíbrio interpretativo, nós temos que nos perguntar sempre, isso é a vontade de Deus? O que isso... Por quê? Se constrói escravidão, não vem de Deus. Se constrói alienação, não vem de Deus. E aqui eu concordo plenamente com você que nós... Gente, essa semana, Francisco, o que Jesus falou para as pessoas mais religiosas do seu tempo? Estava falando para os escribas, os mestres da lei, os fariseus. Vocês são sepulcros caiados, por fora vocês são lindos, mas dentro só tem podridão. Por quê? A hipocrisia. Essa semana Jesus denunciou a hipocrisia. E a hipocrisia com motivo religioso é a pior que tem. É uma casca, é uma máscara, tá? Então a gente pode dizer que muitas pessoas têm práticas religiosas, mas ainda não conseguiram conhecer o amor de Deus. Uma crença, não é fé ainda. Fé envolve relação, envolve reciprocidade, envolve libertação do próprio ser, né? E o legalismo que Jesus encontrou no seu tempo, interpretações legalistas e fundamentalistas, foi o confronto maior que Jesus teve. Jesus não teve seus maiores confrontos, não foram com ateus, foram com pessoas religiosas. Quem que eram os fariseus, gente? Esse povo vivia com passagens da Escritura assim, nas mantas, viviam nas praças fazendo orações para todo mundo ver. E Jesus falou, vocês são sepulcros caiados. E é interessante porque daí ele fala, foram vocês que mataram. Vocês falam assim, ainda na fala de Jesus essa semana, vocês falam que se vocês estivessem lá quando mataram os profetas, né, quando os vossos pais mataram os profetas, isso não teria acontecido. Aí ele falou, então vocês estão se entregando porque vocês são filhos daqueles que mataram os profetas. Eu falo, os primeiros que matariam Jesus quando ele volta, os primeiros vão ser gente religiosa. Então a religião, enquanto também fenômeno humano, tem que vigiar sempre. É muito perigoso, sobretudo quando junta religião e política. É um campo de um poder muito perigoso. Né? E eu penso que o nosso país está passando por um momento muito perigoso, muito. Me assusta, porque já não é mais campo de discussão e de opções políticas, mas as pessoas estão criando devoções, crenças, que estão confundindo as instâncias. Né? Então,
eu vejo que esse processo de instrumentalização da religião pela política é muito perigoso. Normalmente termina mal. Tá? Por quê? Os políticos sabem que a religião é uma fonte de poder. E outra, é isso que eu digo para as pessoas. Não tem como ignorar o elemento religioso dentro de uma cultura e dentro de uma sociedade. E aí a gente precisa o quê? Retorno às fontes, uma catequese que esteja sempre em comunhão com a igreja. E eu digo, do nosso lado, como é que eu sei, padre, que eu não estou caindo no fundamento? Segue a igreja, segue o bispo. Por que a gente tem um bispo, sucessor dos apóstolos? Por que a gente tem um papa? Sinal de unidade. Mas tem gente aí que o Papa Francisco já não é, porque já enquadrou ele dentro da dinâmica da ótica da própria visão política, pronto. Aí você vai ter que substituir. Quem passa a ser o Papa? Você? Eu? Não. Nós temos as nossas diretrizes e isso é importante. Mesmo o mundo evangélico sabe da responsabilidade que se tem diante de interpretações bíblicas que são interpretações falaciosas, interpretações ideológicas, interpretações que instrumentalizam a religião. Tá? Então, Francisco, o que a gente tem que pensar? Todos nós temos que buscar uma autenticidade na forma de viver a fé. Não basta também ficar olhando, olha, a pessoa reza, mas ela faz um inferno na vida dos outros. E às vezes é isso mesmo. O que nós temos que fazer? Não ser igual. Tá? Eu falo uma coisa, Francisco, que as pessoas ficam olhando. O que Deus... Aliás, o que o diabo fazia antes de ser diabo? Desculpa perguntar assim. Vai falar assim, Francisco, padre, mas quem tem que fazer a pergunta sou eu. Mas eu estou respondendo. O que o diabo fazia antes de ser maldoso? Anjo. A máscara que ele mais sabe usar. É a máscara que ele mais sabe usar. Tá? Qual que é o problema do discernimento que a gente tem que fazer cotidianamente? Porque o mal nem sempre se apresenta monstruoso. Tá? O bem aparente é muito perigoso. O bem aparente é um dos grandes problemas que tornam ainda muito mais complexo o nosso discernimento das realidades. Então eu digo, fique em comunhão com a igreja. Em comunhão com a igreja. Segue, nós temos documentos, nós temos os bispos, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado, tá, com isso. E aí, Francisco, eu digo que o perigo da hipocrisia, o perigo de uma vida, de um cristianismo sem Cristo, está sempre às portas. Está sempre às portas. Né? Mas vamos cuidar com isso porque bem sabemos o quanto isso é terrível para a vida do cristão. Né? A pergunta da Silvia, eu vou responder agora a pergunta da Silvia do Jardim Tarumã. Olha só, esse Jardim Tarumã eu também consigo agora mais ou menos me localizar. Fábio, eu acredito que vamos... Hoje já estou melhorando, viu, Fábio? Localização geográfica em Campo Grande. A pergunta da Silvia, padre, não é arrogância alegar que o cristianismo é a única religião verdadeira? Atenção, vamos fazer uma distinção aqui. Quem dialoga não são as religiões, são pessoas religiosas. Por quê? Porque se eu não tivesse convicto de que a Igreja Católica oferece a plenitude dos meios de salvação que eu preciso, eu não estaria nela. Então, não é arrogância do ponto de vista que você tenha convicção de que você está seguindo um caminho seguro para você chegar onde você quer chegar. O problema que você não pode esquecer é que não existe só a sua religião no mundo. E o budista, o muçulmano, ele também está convencido, assim como você, que aquele é o verdadeiro Deus, que aquela é a verdadeira religião. E agora, como é que nós vamos fazer? Nós vamos impor? Se nós formos impor, vamos causar guerra. E guerra não é nunca o objetivo de uma religião verdadeira. Se é religião verdadeira, busca paz, busca entendimento, busca fraternidade, busca diálogo. Por quê? Porque tem gente que não sabe viver o cristianismo se não tiver um inimigo para combater. É o povo que gosta de cruzadas, né? É o povo que adora o espírito de cruzadas, tá? Então, o que eu diria? Se eu estou numa religião verdadeira, eu não vou ficar fazendo inferno na vida dos outros. Você estar convencido, como é que Cristo convenceu as pessoas? Como é que Cristo, a pergunta que eu devolvo, Silvia, por isso que eu falei que aqui no programa a gente não tem fórmula de bolo. Como é que Cristo, convencido de ser ele o Filho de Deus, ele fez? Ele se impôs?
em nenhum momento, em nenhuma palavra de Jesus, nós vemos imposição da sua própria visão. Então, a questão é o seguinte: ter convicção da própria fé, mas respeito por quem não crê como você. Isso faz parte da nossa fé, respeitar. Por quê? Porque existem meios de salvação, a ação de Deus também para fora desse círculo que nós chamamos de minha religião. Então, dá para você coordenar muito bem convicção com respeito. Como eu digo para os católicos, receba, trate com respeito o irmão evangélico, o irmão da outra fé, aqui é o caso de ecumenismo ou de outra religião. Mas o respeito que nós damos, nós queremos. Então, isso é importante. Então, quem está na religião verdadeira não quer guerra com ninguém, porque Cristo não veio para isso. E nós temos que amar, inclusive, os inimigos, se vamos dizer que assim o são, tá? Mas vamos nos unir e ver o que está de bom em todo mundo. Isso que é o mais importante. Pessoal, chegamos ao final do nosso programa, já me avisaram, que pena, mas que bom que nós estivemos aqui juntos. E agora, como é de costume, no final desse programa, eu gostaria de invocar a bênção de Deus por intercessão daquela que São Maximiliano invocava como a Imaculada. Imaculada porque sim, ela, plena de Deus, também realizou sem obstáculo a vontade de Deus na sua vida. Então que nós sejamos também abençoados e possamos correr na direção do bem, na direção daquilo que Deus pensa para nós na construção do seu reino. Então que desça sobre vocês a bênção de Deus Todo-Poderoso por intercessão da Imaculada, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Gratidão por vocês que ficaram conosco até esse momento. Continue aqui na TV Imaculada, uma TV que evangeliza, uma TV que informa. Meu grande abraço, fiquem com Deus. Meu coração é para ti, Senhor. Meu coração é para ti, Senhor. Meu coração é para ti, Senhor. Meu coração é para